Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... No século XIX, na segunda metade do século XIX, havia muitos escravos libertos? Sim. Na verdade, uma característica importante da escravidão no Brasil era que o acesso à liberdade, as taxas de alforria, eram superiores a outras sociedades escravistas das Américas. Tá. Para você ter uma ideia, segundo o primeiro recenseamento mais completo que se fez no Brasil, que foi em 1872, cerca de 42% da população brasileira era de população negra livre. Então, aí você inclui libertos, quanto também pessoas que já tinham gerações que já tinham se libertado anteriormente, os descendentes, quer dizer, são os egressos da escravidão e seus descendentes. A população negra... que 42%... era de população negra livre. Se você compara dados de outras sociedades onde ainda havia escravidão, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, a média do país de população negra, a população negra, aí só a população negra livre era 11%. Né? No mesmo momento. Um pouco antes, 1860, antes do início da Guerra Civil Americana. Mas, na verdade, se você... Cuba, a população negra livre era cerca de 16% a 17% da população total era população negra livre. Havia sociedades que proibiam aos senhores libertar seus escravos. Há vários estados do sul dos Estados Unidos, Alabama, por exemplo, era muito difícil libertar escravos. O senhor tinha que pedir autorização ao legislativo do estado, estadual, e era muito difícil conseguir autorização. Então, nesses lugares... Desculpe, o que acontece no Brasil é que tantos são libertados? Bem, apesar de a gente usar o mesmo termo, escravidão, né, para descrever várias sociedades onde havia esse tipo de instituição, ela variava muito de lugar para lugar, inclusive do ponto de vista das estratégias de controle dos escravos. No Brasil, a alforria era vista como um elemento fundamental de controle dos senhores sobre os escravos, porque o fato dos senhores controlarem, sendo os únicos a ter a prerrogativa de libertar ou não o escravo, dava a ele uma posição bastante importante de controle sobre os seus escravos, porque os escravos sabiam que qualquer chance de se libertar dependia da avaliação dos senhores sobre se eles poderiam ou não se libertar. Mas o controle social na escravidão é variado, quer dizer, então no sul dos Estados Unidos a alforria certamente não era tão importante para o controle dos senhores quanto era no Brasil. Em compensação, os escravos norte-americanos tinham, tudo indica, né, um padrão de vida muito melhor do que os escravos brasileiros, né, do ponto de vista de acesso à alimentação, às condições de vida em geral e tal, né, as taxas, por exemplo, a escravidão no Brasil se reproduzia quase que, não exclusivamente, mas em grande medida devido ao tráfico africano, a chegada de africanos constante via tráfico, até 1850. Nos Estados Unidos havia uma reprodução natural da população escrava, o que pode ser um indicativo de condições de vida melhores. A suposição, o que você está dizendo é que os escravos brasileiros se reproduziam mesmo, quer dizer, as crianças morriam, a taxa de as mulheres mortalidade morriam taxas de mortalidade altíssimas. Como é que o senhor descreveria a condição de vida de um escravo brasileiro, digamos, na segunda metade do século XIX? Tá. Então, vamos ver tentar dar uma resposta da perspectiva dos escravos. Tá. Que hoje em dia é possível, por meio de processos criminais, ações de liberdade, processos cíveis, coisas que se encontram nos cartórios, ter alguma ideia do que os escravos pensavam sobre a sua condição.
Então, por exemplo, quando eu mencionei as condições difíceis de vida e de trabalho numa fazenda de café em Campinas, ou no Vale do Paraíba Paulista, ou Fluminense, naquele período de expansão do café. Há testemunhos, eu lembro de ter lido, por exemplo, o testemunho de um escravo que foi preso no Rio porque havia cometido um delito qualquer, e ele, na verdade, cometeu o delito porque ele não queria ser vendido para uma fazenda de café. E o senhor havia dito que ia vendê-lo para uma fazenda de café, como uma ameaça ao suposto mau comportamento dele. Há vários testemunhos que a gente encontra de escravos que não querem de jeito nenhum sair da corte, sair de uma cidade como o Rio, por exemplo, e ir trabalhar numa fazenda de café. E aí ele comete o delito para ser preso? Para ser preso e não ser vendido. Né? Tá, inclusive, ele comete o delito e foge para a polícia. Ao invés de correr da polícia, ele corre para a polícia, para se entregar e não ser vendido. Mas qual é esse é um testemunho, tem vários desse tipo. O que isso significa, na verdade? Se você for pensar, a gente falou em alforria. As taxas de alforria no Brasil mais altas que em outros países. Mas dentro do Brasil variava muito. Então, por exemplo, se você pega, quando é possível fazer, infelizmente a gente só tem dados que permitem uma coisa mais sistemática de 1872 até o final da escravidão, até 1876, 7, que tem 2 registros gerais de escravos nessas datas, 72, 73, 75, 76, matrícula geral de escravos. Então, por exemplo, no caso do Rio, cada 100 pessoas que eram escravas em 1872, 36, mais ou menos, tinham se libertado em 1885, 86. 85. 85, 86. Tá bom. 1/3 tinha se libertado, 1/3 tinha morrido, 1/3 continuava escravo, mais ou menos isso. Se você pega a mesma... Bastante, né? Bastante gente se libertando. Apesar de ainda a chance de morrer na escravidão ainda ser mais ou menos idêntica à de continuar, à de ficar livre. Mas você pega os mesmos dados para Minas Gerais, é 5 em cada 100. Para São Paulo, 11 em cada 100. Isso significa que o escravo de uma fazenda de café tem muito menos oportunidade de se libertar, não é? Do que um escravo da cidade doRio. Né? Na cidade, também, uma forma muito importante dos escravos se libertarem era indenizando o seu próprio preço ao senhor. Então, eles se compram, digamos assim. Porque eles... Como que eles ganham o dinheiro para se comprar? No caso das cidades, era aquilo que a gente estava conversando antes. Você pode trabalhar como carregador, como sapateiro, como padeiro, fazendo uma série de ofícios, desempenhando uma série de profissões que são possíveis no universo urbano, e havia aquilo que era muito comum na escravidão urbana, o escravo trabalhar ao ganho, como se dizia, que era o escravo que ele fazia um acordo com o senhor de pagar um determinado valor semanal. Resultado do trabalho que ele vai fazer nesses ofícios. E o que ele conseguia de excedente, ele podia economizar, fazer o seu pecúlio, como se dizia, e indenizar o senhor o seu próprio preço. Às vezes, ele não havia dinheiro para indenizar o preço total. Então, ele fazia um acordo de prestação de serviços. Então, ele continuava trabalhando mais não sei quantos anos. Às vezes, ele fazia o acordo via terceiro. Então, a pessoa completava o dinheiro, ele comprava a própria liberdade e trabalhava para esse terceiro durante um número de anos até pagar a dívida que tinha contraído com ele para se libertar. Esses arranjos e tal, eles são muito mais factíveis, não é? Na cidade do que no meio rural. Agora, mesmo no campo, havia o hábito, às vezes, também o costume de os senhores autorizarem os escravos, as famílias escravas, a terem uma roça própria de alimentos, criarem animais. Isso, às vezes, também possibilitava algum excedente. Agora, essas coisas todas parecem mais difíceis em situações de exploração econômica mais
intensa, que é na monocultura A fazenda exportadora de por café exemplo. e tal, as oportunidades pareciam menores do que em lugares de uma economia rural mais voltada para a produção de alimentos, local e tal, ou no meio urbano, em que as oportunidades realmente eram grandes. Se você está no Rio de Janeiro ou em Salvador, a última coisa que você quer na vida é ser vendido numa fazenda de café. Isso eu estou dando uma resposta sobre como os escravos pensavam suas condições de vida. Hoje a gente sabe que eles tomavam, digamos, algumas decisões para evitar, por exemplo, alguns destinos. Eles estavam, como escravos, sujeitos a ser comprados e vendidos. Mas isso não significa que eles eram negociados sem que eles buscassem, em alguma medida, interferir no destino que eles teriam. Dependendo da situação, eles podiam, de fato, interferir. Porque o escravo é uma mercadoria sui generis, né? Não é que nem comprar ou vender geladeira ou televisão. Então, por exemplo, eu me lembro de um caso de uma escrava, já me lembro mais o nome dela, que ela foi vendida para desempenhar determinadas funções. Disse, ela é uma ótima engomadeira, é uma ótima passadeira, ótima cozinheira, não me lembro mais as qualidades. E aí ela foi vendida, a pessoa que comprou, ela queimou a roupa, desandava a comida e tal, mas aí o que a gente sabe dessas coisas, porque há vários processos cíveis, porque aí o comprador, o consumidor iludido, ou que se acha iludido, ele busca os seus direitos, quer devolver. Né? E aí isso dá origem a processos cíveis. Mas, evidentemente, você tem que lidar nessas situações com uma mercadoria que tem vontade própria. Isso. Então, ela pode não ter gostado do tipo de transação. Então, os senhores, digamos, na medida em que os escravos podiam pressionar, em alguma medida, deixar ver alguns limites à sua condição de mercadoria, era melhor que os senhores lidassem com isso de maneira a evitar problemas maiores, porque são objetos com vontade própria. Né? Assim, todo escravo queria a liberdade? Você acha que a busca da liberdade era constante, era generalizada, vamos dizer? Bem, historiadores nunca dão resposta sim ou não a pergunta nenhuma. Eu Então, também não espero que você dê uma resposta sim ou não. A primeira resposta não é a seguinte. Você encontra alguns casos de escravos ou de pessoas, mesmo sendo livres, que se declaram escravas numa situação ou outra. Então, por exemplo, um caso típico, um caso que aparece muito nas fontes policiais, é quando uma pessoa é presa por um motivo qualquer e diz, por exemplo, que é escrava. Aí, dias depois, a polícia descobre que, na verdade, se trata de um liberto ou se trata de uma pessoa livre de corpo. Os casos que eu encontrei, foram alguns desse tipo, né? Em geral, o que a pessoa está fazendo é ganhando tempo em busca de um protetor. Essa é uma sociedade totalmente organizada em torno das relações pessoais. Você é a rede de relações pessoais nas quais você está inserido. Essa é a sua identidade. Então, por exemplo, na hora que um cara é preso e ele diz que é escravo e diz o nome do senhor, ele invoca o senhor. Às vezes essa pessoa não é senhor dele. Pode ser um ex-senhor, ou pode ser um padrinho, um protetor qualquer. E com isso ele consegue, como o escravo é propriedade, quando ele diz que é escravo e diz o nome do proprietário, a polícia necessariamente vai em busca da versão que ouviu para saber, para respeitar a propriedade, para falar com o senhor e tal. Às vezes aquela pessoa aparece, vai protegê-lo, mas também vai dizer, não, mas esse é o liberto fulano, ele foi meu escravo, não é mais e tal. Por quê? Porque a outra alternativa poderia, no dia seguinte, podia estar no exército como recruta forçado, lutando na banda oriental, ou no meio ou no navio de guerra. Né? Quer dizer, o recrutamento forçado era também um modo bastante recorrente de disciplinar a população livre e pobre. Então, em algumas situações, interessava mais passar por escravo do que por livre para evitar um destino que eles consideravam pior. Agora, via de regra, o que você vê são escravos
organizando suas vidas para conseguir a liberdade. Então, você vê famílias se organizando, casais se organizando para que a liberdade, evidentemente, era muito valorizada, né? Com todos os limites que havia ao exercício da liberdade no Brasil do século XIX, a gente pode dizer com relativa tranquilidade que os escravos buscavam liberdade. E as taxas de alforria e o interesse deles em organizar suas vidas para conseguir a liberdade deixam isso bem patente. Mas há aqueles momentos estratégicos em que é melhor passar por escravo. Agora, qual era o estatuto civil, vamos dizer, do liberto e do livre? Quer dizer, o cidadão, o livre era aquele que estava livre há mais de uma geração, né? Quer dizer, que provavelmente é isso. O filho de liberto. Filho do liberto, pois é. Tá. E é diferente a situação do livre e do liberto? E qual é a diferença deles para o cidadão pleno, vamos dizer? Primeiro, só uma coisa curiosa sobre os escravos. Sim. Os escravos, eles são coisa, são havidos por coisa. Pode ser comprados, vendidos, eles entram no inventário, entram no testamento, o senhor diz o que vai fazer com eles, assim como o que vai fazer com as casas, com os animais. Tá. Ele é hipotecado, ele é objeto de tudo que é tipo de transação que uma propriedade pode ser objeto de transação. Tá. Só tem um momento em que o escravo é plenamente pessoa, é diante da justiça criminal. Ele é plenamente responsável pelos seus atos. Isso é muito interessante. E a ambiguidade da situação. Mas é um assunto do controle, não é? Quer dizer, porque se ele não for, não é isso? Responsabilizado, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento de que o escravo tem vontade própria, de que ele tem discernimento para certas situações. Então, há essa contradição, é muito difícil administrar essa contradição no cotidiano, na hora que você compra e vende escravo, mas ao mesmo tempo você sabe que aquele escravo pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então você contempla a ideia de que a mercadoria pode se rebelar. Então é uma situação complicada. No caso dos libertos e livres, na verdade as restrições aos direitos políticos dos libertos no Brasil eram muito importantes e eram constitucionais. A Constituição de 1924 estabelecia um sistema político em graus de cidadania, baseado o centro do sistema era um critério censitário, critério de renda. Então, você tem uma cidadania básica, digamos, que se exerce localmente. Você vota para vereadores, você pode se eleger vereador, desde que você tenha a renda mínima de R$200 mil anuais em bens e tal. E que é pouco, né? É relativamente baixa. Pois é. Isso permitia uma participação tinha uma razoável grande, da população adulta masculina livre. Tá? Agora, os níveis seguintes da cidadania, esse elenco de pessoas aqui, que eram eleitos no primeiro turno, se tornavam eleitores. Eles votavam, se tinham renda suficiente, nos deputados provinciais, deputados gerais, senadores e tal. E aí, para você ser eleito deputado, precisa de mais renda, para ser senador, mais renda. Aí vem em vários níveis. Tá. Os dois primeiros são os mais importantes, que ali é que há uma definição, uma ampliação ou diminuição do exercício da cidadania. Os libertos só podiam participar da vida política no nível mais elementar, nas eleições primárias, como votantes, podiam ser no máximo vereadores. Isso é importante também porque uma quantidade enorme de cargos desde que tivesse 200 mil. Tá bom. E essa renda, na verdade, a comprovação da renda dependia das relações pessoais. Basicamente, era o coronel local que dizia que tais pessoas têm ou não a renda suficiente. Agora, esses requisitos também eram utilizados para acesso a cargos públicos. Então, a grande maioria dos cargos públicos não estavam acessíveis também aos libertos por causa dessa restrição à cidadania. O liberto não podia ir além dessa cidadania aí. No caso de libertos africanos, nem isso, porque eles deixavam de ser escravos e se tornavam estrangeiros. Então, eles só poderiam ter direitos políticos se naturalizassem. E eu não tenho notícia de que os africanos tinham acesso a um processo de naturalização. Quer dizer, o escravo que não nasceu aqui tinha uma condição ainda mais difícil. Ele jamais poderia se tornar cidadão, a não ser que se naturalizasse. Então, você tem uma restrição à cidadania muito importante, e a cargos e tal, baseado, segundo o Perdigão Malheiro, o autor de um trabalho clássico da escravidão no Brasil,
de 1865, ele diz que isso se devia ao preconceito contra a raça africana. Sim. Ele diz de maneira bastante clara que era o preconceito racial que explicava a vida política limitada que era facultada aos libertos. A situação muda em 1881. Tem uma nova lei eleitoral. Mas pera um pouquinho, os livres eram iguais aos libertos? Os livres. Não, os livres, eles todos têm as mesmas restrições. Se você nasceu, se a sua mãe é uma liberta, você nasce, segundo a Constituição do Império, ingênuo. Tem duas maneiras de você nascer. Se você é filho de escravo, você nasce escravo. Se você é filho de pessoa livre, um ventre livre, você nasce ingênuo. Era o vocabulário. Tá bom. Né? Então, se você nasceu filho de uma liberta, o ventre da sua mãe já era livre quando da concepção. Então, você nasceu ingênuo. Tá. Um ventre que nunca foi escravo, que foi livre, também dá origem a filhos ingênuos. Tá. Então, Tá bom. os livres são todos... Eles estão... Né, têm as mesmas restrições, são todas iguais. Se ele tem o critério de renda necessário, ele pode ter direitos plenos de cidadania. Então, a população livre de cor, livre, não liberta, essa teria, na verdade, as mesmas restrições, teria que atender aos mesmos requisitos para exercer cidadania. Tá bom. Só que a situação muda de modo dramático em 1881. Uma lei, uma nova lei eleitoral, de janeiro de 1981, que institui pela primeira vez a exigência de alfabetização para votar. Que até ali nada se dizia. A Constituição de 84 nada dizia. Algumas leis eleitorais anteriores exigiam que a pessoa assinasse o nome em algumas situações. A lei de 81 estabelecia requisitos sérios em relação ao letramento. Né? Então, você tinha que fazer a sua requisição para participar da eleição de próprio punho na frente da mesa eleitoral, ou você tinha que fazer isso diante de um tabelião que ia certificar que você escreveu o documento e assinou e tal. Isso, na verdade, na prática, significou uma restrição enorme ao colégio eleitoral. O número de eleitores nas eleições dos anos 80 diminui às vezes, de algumas eleições, chegaram a ter a participação de 10% da população adulta masculina nas eleições anteriores a 1981. As posteriores a 81, isso chegou a 1%, 2% nos municípios. Então, uma restrição eleitoral de participação política muito violenta. E ela é uma exclusão praticamente total da população negra livre e liberta, exatamente na geração na qual se intensifica essa passagem para a vida em liberdade. Né? Então, por exemplo, você tem uma ideia de números, em relação à instrução primária, né? Acesso à instrução primária, alfabetização básica. No caso da população escrava, no Rio de Janeiro, que era o único lugar de todo o país onde 50% cravado da população sabia ler e escrever, os escravos que sabiam ler e escrever eram 0,6% da população escrava. Isso não... Era uma coisa assim, entre 20 e tantos mil mulheres, 100 sabiam ler e escrever. Entre 20 e tantos mil homens, 200 sabiam ler e escrever, entre os escravos. Né? Tá bom. Isso significa que os libertos que aparecem, aqueles que vão se libertando, são todos analfabetos. E aí eles perdem, tem uma espécie de cassação do direito político. Eles entram uma nos diminuição anos 80 sem nenhum político. Direito político, sem poder participar da vida política formal de nenhuma maneira. Agora, até ali, como era a educação dos escravos? É não educação? Quer dizer, não tinha nenhum acesso? Porque como era a educação dos brancos, vamos dizer assim? Bem, a geração da independência nem se preocupou com essa coisa de alfabetização. Talvez partindo do pressuposto que aí nos rincões do país havia muitos fazendeiros, muitos homens ricos analfabetos, que era verdade. Isso, né? devia ser. Ao longo do século XIX, foi se firmando cada vez mais esse conceito liberal de que o exercício da cidadania com qualidade dependia da instrução. No Brasil, essa expansão da instrução primária não aconteceu. Quer dizer, você tem, no máximo, uma situação um pouco diferente nas capitais, em especial na corte. No Rio, você tem 50% da população alfabetizada, o que não é baixo. Né? Você tem um número de meninos e meninas na escola semelhante,
né? Apesar de ser ainda restrito, ser uma coisa muito mais de pessoas remediadas, como se dizia no século XIX, não era coisa para liberto, ou pessoas pobres, livres, né? De cor, ou imigrantes mesmo, uma imigração portuguesa muito importante no Rio, esse acesso à instrução primária era muito restrito, né? Então, de fato, a lei de 81, ao adotar o pressuposto liberal, mais geral no período, de que a instrução é necessária para a cidadania e restringe votos dos analfabetos, no contexto em que não havia instrução primária quase no país inteiro, né, você, na verdade, caça, né, os direitos políticos das pessoas pobres de cor e dos negros que vão se emancipando naquele período, que entram na vida em liberdade, um grande número, na década de 70, 80, que é, sem dúvida, uma intensificação, né, da libertação dos escravos, numa situação de muita exclusão, né? Inclusive, outra coisa também que o governo imperial não autoriza é a organização, o associacionismo, né, da população negra. Então, por exemplo, se você quer organizar uma sociedade de auxílio mútuo, que eram sociedades organizadas para ajudar as pessoas na doença, no enterro, quando ficam desempregadas, se juntam, organizam uma sociedade, é uma contribuição mensal, e os sócios são protegidos nessas horas. Às vezes, elas incluem também compra de liberdade, não de sócios escravos, mas de sócios, parentes escravos dos sócios e tudo mais. Bem, essas sociedades que existiam aqui ou ali, quando elas tentam se formalizar, o governo imperial proíbe, quando elas se organizam em torno de um critério racial, ou quando elas, para se organizar, alegam uma africanidade compartilhada. Eles são de nação conga, por exemplo. Não pode. Aí eles não são autorizados a existir. Existiam muitas sociedades desse tipo na corte, de portugueses, de italianos, de franceses, mas não de africanos. Mas não de africanos ou de pessoas que se identificavam pela cor. No Rio de Janeiro, que é o lugar mais avançado do país, do que você está contando, havia uma situação, então, nesse final do século XIX, em que para cada um negro escravo tinha um negro liberto, porque um terço Até morria. Mais. Um Até terço mais. Deixa eu te dizer os números. Os números eu lembro dos números. No segundo censo de 1972, a cada 4 negros no Brasil, 3 já eram livres ou libertos. Nossa. Na estatística geral, só entre os negros. Eles constituíam 40%. Mas geral Brasil ou geral Rio de Janeiro? Não, geral Brasil. Tá. Então, você tem a cada 4, 3 já eram livres. Nossa, ou libertos. É maior ainda do que... Na população total, eles são 42%. Eu sei. Tá. Só a população negra, 3 em cada 4. É por isso que é tão importante a gente pensar sobre as condições de vida em liberdade no Brasil. Pois é. Porque em outras sociedades escravistas, esse acesso à liberdade era muito restrito, né? Então, as condições da experiência da liberdade, as restrições que existiam e as precariedades que vinham junto com essa experiência de liberdade, são importantes entender. Você não imaginar que, uma vez livre da escravidão, você está no mundo das oportunidades, porque não é assim que funciona. Então, por exemplo, além desses direitos políticos restritos, sobre os quais nós já conversamos, há várias outras situações que mostram uma fronteira incerta, uma certa porosidade, digamos, entre a situação de liberdade e a situação de escravidão. Por exemplo, uma boa parte das alforrias concedidas no Brasil eram condicionais. Significa o quê? No momento da carta de alforria, ou de escrever um testamento dizendo que um escravo vai ficar livre, você estabelecia uma condição que tinha que ser cumprida. Então, por exemplo, se no testamento, a minha escrava Joana, ela ficará livre quando da minha morte, com a condição de servir o meu filho até que ele atinja a maioridade. Ou então, com a condição de servir a minha família, a minha esposa, por mais 7 anos, por mais não sei quanto tempo. Então, você está numa situação
de liberdade condicional. Hoje em dia, os estudos mostram que, dependendo do período, do local, 30% a 50% das liberdades eram concedidas com condições que tinham que ser cumpridas. Isso cria também uma situação cotidiana que a gente conhece pouco, né, do ponto de vista de saber o que mudava na vida de uma pessoa que levava que recebia uma liberdade condicional, né? A resposta é variada. Quer dizer, pelo que a gente conhece, a gente só fica sabendo das coisas quando dão problema, porque quando dão problema, que aí dá origem a uma ação civil, a um processo, senão a gente não sabe. Então, a gente tem que imaginar o que acontece quando não dá problema por meio do estudo dos casos em que houve problema, porque eles sempre acabam criando uma imagem do que poderia ter sido e que não foi, e que deu origem à confusão. Então, por exemplo, estou lembrando de um caso, eu fico sempre lembrando de histórias, porque de uma senhora chamada Dona Inácia, que foi escreveu uma carta de liberdade para um casal de escravos dela, Desidério e Joana, o nome deles, e mais as crioulinhas, que eram crias da casa, filhos da Joana. Da Joana. Bem, aí, segundo o documento que a gente tem, que é um processo que ela moveu na justiça para revogar as alforrias que ela tinha concedido por ingratidão deles, alegando que eles tinham sido ingratos. O que ela diz nessa petição? O Desidério e a Joana, uma vez recebidas a carta de liberdade com condição de continuar a servi-la, interpretaram que aquilo já era liberdade plena. Então, eles começaram a sair na hora que queriam, saíam de casa e voltavam na hora que queriam. O Desidério começou a querer só andar de sapato, a outra queria cometer ou fazer atos de plena liberdade. Até que ela vai contando, a ponto de, no final, ela diz que está com medo, que eles estão tão abusados, tão ousados, que poderiam até agredi-la e tudo mais. Bom, mas então o que seria a liberdade? Então, nesse caso, qual é a visão da senhora? É que a liberdade condicional é uma liberdade que só vai acontecer quando a condição for cumprida. A interpretação dela. Claro que tudo isso é um documento em que ela está interessada em revogar a alforria. Então, ela precisa caracterizar a ingratidão deles para conseguir o objetivo legal que ela quer. Então, você está querendo, na verdade, representações, imagens sobre experiências possíveis do cotidiano. Você nunca sabe, em cada situação específica, se aquilo que está relatado ali foi realmente o que aconteceu ou não. Mas você tem acesso a possibilidades. Né? Porque o discurso visa um objetivo, ele tem que ser verossimilhante. Né? Ele tem que parecer verdade, senão não vai convencer ninguém. Bem, e eles, segundo a representação delas, queriam, na verdade, interpretaram a liberdade como autonomia plena. Liberdade, não condicional. Agora, vou te fazer Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Inverter o jogo? Responder. Digamos que a Joana, enquanto ela recebeu a liberdade condicional, não cumpriu ainda a condição. E nesse período, entre receber a liberdade condicional e cumprir a condição, ela ainda não chegou nesse ponto aqui, ela engravidou e teve um filho. Esse filho recebido depois da liberdade condicional... É ingênuo ou não? Ele nasce escravo ou nasce livre? Pois é. Qual a sua resposta? A Joana acharia que nasce livre. Dona Inácia preferiria achar que ele nasce escravo. Eu não sei, mas a lei dizia isso? Não, isso era um objeto de uma porção de pendengas judiciais. Né? Na verdade, muitas vezes os processos giravam em torno de entender o que o senhor queria. Então, ele olhava a carta de liberdade e via se, pelas palavras da carta, o senhor, ao conceder a liberdade, tinha imaginado que aquela pessoa já teria uma certa autonomia de livre desde o momento da concessão, apesar de ele ter que cumprir a condição, ou se imaginava que a liberdade só começava quando a condição fosse cumprida. Mas nesse caso, desculpe interromper, seu raciocínio, mas essa Inácia, no caso dessa Inácia, do Desidério e da Joana, qual era a condição?
a condição era continuar a servi-la até a morte dela, da Dona Inácia. Ah, tá bom, até a morte da Dona Inácia. Bom, então isso é uma coisa que é incerta e mal sabida também. Se a Dona Inácia for longeva, eles podem ficar na escravidão durante muito tempo. Mas então, isso era uma maneira de tentar resolver, era interpretar a Carta de Alforria. Tentar descobrir Conforme você vai avançando, porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão negra. Então, a escravidão era uma instituição muito na defensiva, a partir principalmente da Guerra Civil Americana, que enfim, o Brasil poderia ter continuado escravista durante muito tempo se o Sul tivesse ganho a Guerra Civil Americana, provavelmente. Que haveria aí uma aliança internacional escravista, talvez forte o suficiente para resistir. Mas diante do resultado da Guerra Civil Americana, o isolamento era completo, né? Então, a partir dos anos 60, você nota cada vez mais, que do ponto de vista da jurisprudência, que vai se formando uma jurisprudência cada vez mais contrária ao interesse senhorial. E nessas situações dúbias, a tendência é ir fixando uma tradição legal pró-liberdade. Então, aí, por exemplo, o Perdigão Malheiro desenvolve o argumento de que a escravidão ela é uma instituição baseada numa ficção. A ficção de que você pode tratar a pessoa como coisa. Essa ficção, quando você dá uma liberdade condicional, você reconhece na pessoa, é como se fosse um contrato, você reconhece naquela pessoa discernimento para cumprir a condição. Quando você reconhece na pessoa discernimento para cumprir a condição, você voltou a ver aquela pessoa segundo o seu estado natural, de pessoa, de alguém que tem arbítrio, liberdade, liberdade não de coisa. Isso não tem volta. Quer dizer, uma vez rompida a ficção na qual a escravidão se fundamenta, que uma pessoa pode ser coisa, não há mais possibilidade de você fazer retornar naquela situação anterior, porque ela voltou ao seu estado natural de liberdade. Então, aí, inclusive, do ponto de vista da crise da escravidão e tal, essas situações têm uma importância muito grande, porque ela vai fixando nos tribunais uma jurisprudência e uma certa militância no interior do direito, da justiça, pró-liberdade, que vai pressionando a instituição da escravidão nesses anos finais. E qual foi a decisão da justiça no caso da Dona Inácia? Eram ingratos? Revogou a alforria. Revogou. Tá bom. Qual é a diferença na condição? Você disse que a condição de vida do negro, do escravo do sul dos Estados Unidos era melhor comparativamente com a condição aqui. E do ponto de vista do letramento, da educação, quando acaba a escravidão nos Estados Unidos, os agora livres estão na terra das oportunidades? Quer dizer, eles podem aproveitar as oportunidades? Como é que é? Como é que se compara essa situação? Primeiro, o acesso à alfabetização sempre foi maior na escravidão norte-americana do que na nossa. Eles iam à escola? Tinha escola. Tinha escola. Escola de negros. Porque devia ser bom para o senhor ter um escravo que lê, escrever e conta, não? Depende. No caso do Brasil, eu me lembro até de um caso em que o chefe de polícia ficou sabendo de reuniões de africanos para uma escola de saber ler e escrever, na década de 30, e ele mandou a polícia lá saber o que estava acontecendo, porque não podia. Em parte, porque também, nesse caso, tinha ocorrido uma rebelião escrava em 1835, em Salvador, de escravos muçulmanos, e com eles havia trechos do Alcorão, havia coisas escritas em árabe e tal, e havia a ideia de que saber ler e escrever podia, ainda mais numa língua que o cara não sabe, que eles não sabiam, né? Que poderia dar acesso a comunicações que seriam perigosas. O fato é que no Brasil nunca houve qualquer interesse dos senhores em alfabetização dos escravos. Tem até uma situação curiosa também, que tem um parecer do Machado de Assis sobre isso, que é que ele era funcionário do Ministério da Agricultura, que seguia a aplicação da lei de 28 de setembro de 1971. E aí a lei, ela determinava que as filhas, a partir dali, o ventre de toda mulher escrava era livre. Por isso daí a lei do ventre livre, que é o outro apelido da lei.
mesmo que ela permanecesse escrava, o ventre era livre. Então é a ficção da ficção, né? Você liberta, mas só o ventre. Só. A partir dali, os filhos das escravas nascem ingênuos. O que fazer com eles, segundo a lei? Porque eles não eram mais escravos. Os senhores tinham que cuidar deles até eles completarem 8 anos de idade, ficar com a mãe. Aos 8 anos, eles podiam entregar essas crianças para o governo imperial, em troca de uma indenização pela criação deles até os 8 anos, ou ficar usando os serviços deles até eles completarem 21 anos, que era um jeito deles se indenizarem. Quer dizer, parte do pressuposto que a partir dos 8 anos a criança já começa a fazer alguma coisa na fazenda. Tá bom. Até os 21. Bem, aí a lei estabelecia assim, as crianças que eram entregues ao governo imperial, elas teriam direito, elas teriam que receber instrução primária. A lei não dizia nada sobre as crianças que ficavam com os senhores até os 21 anos. A seção onde o Machado trabalhava, ele era o chefe da seção, não está assinado o documento, pode ter sido redigido por ele ou alguém em combinação com ele, faz uma consulta ao governo imperial. Se as crianças que vão ser entregues ao governo imperial receberão a instrução primária, deve-se entender que as crianças ficarão com os senhores estão obrigados a dar instrução primária a essas crianças? Muito boa pergunta. O resultado da consulta foi não. Não. Você não pode obrigar os senhores a fazer nada ao qual eles não estão obrigados na letra da lei. A letra da lei não dizia isso no caso deles, então eles não tinham que fazer isso. Para dar uma ideia, o governo imperial dava instrução primária a esses meninos de 8 anos? Existia isso ou era mais uma ficção? Não, o que aconteceu na prática é que os senhores não entregaram as crianças para o governo imperial. Jamais. Pouquíssimas foram, porque eles, evidentemente, interessavam muito mais o trabalho deles até eles fazerem 21 anos. Tá bom, mas você ia falar dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o acesso à instrução sempre foi maior, por motivos religiosos, pela religião, né, que exigia a leitura da Bíblia e tal. Hoje você tem, inclusive, os Mas de moto próprio, porque a religião exigia a leitura da Bíblia. Mas é o dono do escravo que é piedoso e quer que o escravo também o seja, ou é o escravo que é cristão, fica cristão e quer... É difícil saber, acho que aí há um encontro de interesses, né? Porque a religião acaba também facultando ao escravo espaços dentro daquela escravidão, por causa da religião e tudo mais. Né? Ele não tinha acesso à alforria, mas tinha acesso a outros benefícios que melhoravam a sua condição dentro da escravidão, sem poder deixar de ser escravo. Tanto que, por exemplo, até uns anos atrás, os historiadores brasileiros da escravidão tinham uma certa inveja dos historiadores norte-americanos da escravidão, porque eles têm autobiografias, relatos dos escravos e tal, né? Enquanto que no Brasil isso não existe. Né? Até que os historiadores brasileiros começavam a procurar testemunhos dos escravos nos processos, nos arquivos cartoriais, que compensam, em alguma medida, a falta de testemunho do próprio punho, de escravos que sabiam ler e escrever. Então, é muito difícil você, em sistemas extremamente violentos, injustos, como no caso da escravidão, saber ao certo o que é pior, onde a situação é menos dramática. Quer dizer, então, se você for olhar exclusivamente pela questão da alforria, você podia concluir que o escravo brasileiro tem muito mais oportunidade do que o escravo norte-americano. Se você for analisar pela situação geral de taxa de mortalidade, doença, nutrição, acesso à instrução e tal, nesse conjunto de coisas, provavelmente ser escravo nos Estados Unidos era menos sofrido do que permanecer na escravidão no Brasil. E o momento da libertação nos Estados Unidos, em relação ao momento da libertação no Brasil? Porque o que você está contando é que... Bom, nós não chegamos ainda na abolição, mas tem a maior parte dos escravos, na verdade, já foram abolidos, vamos dizer. E foi difícil. Tem a cassação do direito político, tem a falta de... Não sabe ler e escrever e tal. Como é nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos, claro que eu sei bem menos que no caso do Brasil. Mas como o fim da escravidão nos Estados Unidos foi o resultado da Guerra Civil, tá? Houve, naqueles anos posteriores ao fim da guerra, uma intervenção do norte vitorioso sobre o sul. Então, você tem governos, na verdade, que há um aumento enorme nos direitos dos negros. Há o Freedmen's Bureau, que é um departamento dos libertos,
que foi um organismo criado pelo governo americano para acompanhar essa saída da escravidão para a liberdade. Então, ajuda a reunir famílias, a estabelecer os libertos, aqui ou ali, as famílias em terra, na propriedade de terra, dá um apoio aos direitos políticos. E isso dura um certo tempo, entre o final da Guerra Civil até o final, mais ou menos, dos anos 70 e tudo mais. Depois disso, aos poucos, os estados do Sul vão recuperando a autonomia e tudo mais. E aí você entra no final do século XIX até bem avançado o século XX, né? Você tem situações dramáticas, nos anos 20 e 30, com os linchamentos, com a segregação instituída nos vários estados do Sul. Então, você tem uma regressão, digamos, do ponto de vista da condição da população negra, para uma situação muito pior do ponto de vista prático do que qualquer coisa que os negros brasileiros jamais experimentaram. Né? Do ponto de vista do linchamento, da cassação completa de direitos, da segregação. No sul dos Estados Unidos. Nos estados do sul dos Estados Unidos. Então, a situação é muito variada. Você tem, logo depois, um período de grande esperança, de muito avanço e tal, que depois é acompanhado de um retrocesso que dura várias décadas e que só vai se resolver, na verdade, com a campanha dos direitos civis nos anos 60 do século XX. Pois é. Né? Bom, mas voltando ao Brasil, o que a abolição disse sobre a condição civil dos negros que ainda eram escravos? Né? O que é que muda em 1888? Ou não muda nada? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, quando acontece a abolição, em 13 de maio de 88, havia no Brasil ainda 700 mil escravos. Quer dizer, você pensa, bem, isso aí é população, talvez, segundo o censo de 1972, a população era de 10 milhões de pessoas. Naquela hora ainda tinha 1,5 milhão de escravos. Isso já é bem tardio, quer dizer, se você tivesse alguma contagem da população no início do século XX, XIX, você teria uma população escrava muito maior do ponto de vista do percentual. Tá bom. Bem, quando chega a 88, você tem ainda 700 mil escravos. Sei lá, a população do país, 10 milhões e 72, não sei exatamente quanto tinha em 88, mas devia estar em torno de 13 milhões, talvez, não sei, não me lembro os dados do 1990. Tá bom. Mas 700 mil não é muita gente. Né? Mas o que acontece no Brasil, na verdade, é que o processo de emancipação dos escravos ele é paralelo à continuidade da escravidão. Isso também é um problema, do ponto de vista da história do Brasil, que diferencia bastante de outros países, em que às vezes você tem aquele momento dramático da abolição. A dramaticidade da abolição no Brasil, ela não diz respeito ao fato de que a maioria dos negros foram libertados naquele momento, porque não foi isso que aconteceu. Né? 3 a cada 4 já estavam livres em 1972. Agora, a abolição é muito importante por vários motivos. Ela dramatiza, do ponto de vista político, o divórcio, digamos, entre uma boa parte da classe proprietária e os fazendeiros da região. O lugar onde mais se resistiu contra o fim da escravidão era o lugar mais economicamente avançado. Avançado, quer dizer, significa o retrocesso social extremo, nesse caso. Sim. Era a zona cafeeira do Vale do Paraíba Fluminense e Paulista. Ali onde se resistiu mais à escravidão. Porque onde os escravos estavam concentrados, né? Você tinha uma economia organizada em torno da escravidão, um hábito de levar a exploração do trabalho escravo ao limite nesses lugares, né? E também, claro, o escravo era a propriedade. Então, a abolição, mas ela estava tão restrita nesse momento a essa região, que quando veio a abolição sem indenização, isso foi outro problema gravíssimo, né? Porque os proprietários queriam ser indenizados pela propriedade. 700 mil ainda é muito dinheiro, muito capital que sumiu em 13 de maio de 88. Então, eles queriam a indenização pela propriedade escrava. O governo, se fosse esperar pela indenização, na verdade, a abolição não viria nunca, porque não havia como o Tesouro indenizar
essa quantidade de propriedade escrava sem levar o governo imperial à bancarrota. Né? Então, o que foi feito? Liberdade sem indenização. A monarquia caiu por isso, em grande medida, né? Porque a sustentação política da monarquia ela desaparece num setor importante de interesse econômico e social do país, que era a cafeicultura paulista e fluminense. Bem, mas a pressão pela indenização continua. Depois eles apoiaram a queda da monarquia, esperando que um novo regime republicano indenizasse. Em certo sentido, a república nasce escravocrata nesse sentido, né? Porque os interesses dos escravocratas estavam ali representados ou esperançosos no novo regime. Não ia voltar à escravidão, mas podia haver o reconhecimento da propriedade por meio da indenização. E tem o famoso episódio do Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda do governo provisório, que ele se recusa a pagar a indenização que os fazendeiros exigiam, manda queimar as listas de matrícula, que eram tipo um registro de propriedade de escravo, como você tem hoje de automóvel ou de imóvel. Então, você tem os registros que estavam nas coletorias municipais do país inteiro, ele manda queimar para o documento que era o reconhecimento legal dessa propriedade escrava não está mais disponível enfim, nas repartições públicas. E ele faz uma declaração que é interessante, né? Ele diz: antes indenizar os escravos por terem sido escravos do que os senhores por tê-los tido como escravos. Né? Que é uma frase curiosa, porque ele joga com a ideia de que, assim, é um absurdo indenizar os senhores de escravos pela propriedade escrava que eles perderam em 88. É tão absurdo como seria absurdo indenizar os escravos por terem sido escravos. A primeira parte você pode até entender por que é absurdo. A segunda eu fico pensando até hoje. E, na verdade, é um assunto político contemporâneo. Total, exatamente. Né? É isso. Quer dizer, por que é tão inconcebível alguma política de reparação para quem foi escravo? Naquele momento ele joga como paralelismo das coisas para mostrar como as duas coisas são igualmente absurdas. Não é? E o exemplo mais absurdo que ocorreu à cabeça dele, para dizer aos senhores que era um absurdo indenizá-los, era dizer que era tão absurdo quanto a gente for pensar agora que vai indenizar os escravos, porque eles foram escravos. É interessante como isso nunca teve na agenda, né? Já naquele momento inaugural ali, era um assunto totalmente absurdo. E as reações que as pessoas têm hoje em dia, até discussão disso, lembram um pouco a ideia de absurdo. Quer dizer, é totalmente absurdo você imaginar que você tem que reparar uma população. Porque tem outro problema que acho importante quando a gente pensa nessas coisas, é que a escravidão no Brasil, ao longo do século XIX inteiro, ela foi ilegal, segundo as leis do país. Né? Porque em 1800, durante a independência, em 22, para conseguir que a independência tivesse reconhecimento internacional, o Brasil fez acordos com a Inglaterra de abolir o tráfico africano. E acabou abolindo em 1831, há uma lei. 7 de novembro de 1831, há uma lei que aboliu o tráfico negreiro para o Brasil, que dá origem à expressão para inglês ver, que era uma lei que nunca foi cumprida. Entre 1831 e 1850, entraram no Brasil 700 mil africanos, todos ilegalmente escravizados, segundo as leis do país. Né? Esses africanos, se você for pensar em 1870, 1860, quem era escravo no Brasil? Foram os africanos. Lembra que eu falei que a população escrava no Brasil não se reproduzia naturalmente? Como é que ela se reproduzia? Pela entrada de africanos. De 31 em diante, africanos que entravam ilegalmente. Quem era escravo no Brasil depois que acabou o tráfico? Eram esses africanos que tinham entrado até 1850, mais os descendentes deles. Se você aplicasse a lei em 1860, não tinha mais escravidão no país. A expansão do café no Vale do Paraíba Fluminense e paulista se deu por meio da propriedade escrava adquirida por contrabando, portanto, ilegalmente. É um enriquecimento ilícito, contrário às leis vigentes no país. Então, quando, às vezes, as pessoas, esses descendentes das pessoas, enchem a boca para falar em lei, para falar em Estado de Direito e tal, talvez, se eles forem fazer uma genealogia da riqueza familiar, talvez eles cheguem a uma porção de africanos que entraram aqui à revelia das leis do país de 1961 e 1950.
A expansão cafeeira se deu por meio da propriedade escrava ilegalmente adquirida e por meio da invasão de terras. Porque entre 1822 e 1850, você acabou com o Estatuto das Seis Marias e você só tem um outro Estatuto da Terra em 1850. Nesse período todo, a lei de 1850 estabelece regras para você reconhecer ou estabelecer um regime para a propriedade da terra. Em 1822 a 1850, o período inicial da expansão cafeeira, não havia como, né, você, de fato, adquirir titulação pelas terras e tal. E foi o império da invasão pela força. Então, você expulsava poceiros, exterminava índios, estabelecia a propriedade. E assim foi. E africanos ilegalmente escravizados. Essa é a origem da riqueza do centro do país até hoje. Se você for ver a genealogia dela, você vai dar nisso, né? Então, você tem... E por isso que é curioso, digamos assim, ser tão absurdo pensar em reparação em 1890, porque se o Rui, como jurista como era, ele podia pensar... o problema que ele tinha que refletir é como é que você indeniza pessoas por terem sido ilegalmente escravizadas e os descendentes dela, bastando respeitar as leis do país. As leis do país não foram respeitadas, as pessoas vieram para cá ilegalmente escravizadas. O que podemos fazer para indenizá-los? Essa pergunta é absurda, considerada absurda. Né, nem ocorre, né? Mas eu acho que é uma pergunta que não passa. E qual você acha que é a resposta para isso, Cid? Você diz contemporaneamente? Tem que lidar com um problema de frente. Esse país tem uma dívida em relação à população descendente de africanos que nunca foi paga. E continua a não ser paga com a negação à instrução de qualidade, porque a educação é o que pode romper o círculo vicioso da falta de oportunidade e dessa meritocracia excludente no qual a gente vive, que imagina que as pessoas disputam oportunidades a partir de posições de origem similares, o que é totalmente absurdo, né? Então, você vive num mundo do faz de conta, do ponto de vista das oportunidades e tal. Então, a questão da instrução primária acompanhada de políticas agressivas de oportunidade de acesso à universidade e ao emprego, né? Não basta também cotas para a universidade, tem que ter cota no emprego público em todos os lugares para tentar criar uma situação diferente, romper o círculo, atuando nas duas frentes, né? Eu acho que é necessário lidar com o problema da segurança pública, porque hoje em dia os jovens negros são objeto de um genocídio que não é enfrentado. Quer dizer, eu acho que a indiferença do Estado brasileiro em relação à violência urbana, hoje em dia você tem buracos demográficos já caracterizados, né? Quer dizer, a população negra adulta, jovem, ela é um buraco demográfico em comparação com a população das mulheres ou de outras categorias, né? E isso, apesar de toda a repercussão que a gente vê e tal, a ação é totalmente pífia, né? Quer dizer, você tem exemplos aí em uma porção de lugares do mundo onde essa violência guetificada, né, que acontece em lugares específicos, foi enfrentada e resolvida. Você lida com ela em vários lugares. Aqui a gente não... A falta é vontade política de fazer isso. E acho que isso tem a ver com esse vou falar uma bobagem aqui, subconsciente nacional, né, que tem uma tolerância enorme em relação ao sofrimento dos negros, historicamente. Desde é uma coisa que não precisa ser consciente ou elaborada, articulada, mas ela está lá desde a africanização ilegal em massa, a escravização ilegal de africanos em massa, até essas situações contemporâneas de dificuldade de enfrentar essas situações de maneira mais direta e eficaz. Muito obrigada pela entrevista, professor. Obrigado a você.